Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tata Quilombo, sacerdote e mestre do Templo de Quimbanda do Minho de Exu Marabu e Maria Padilha, e estamos aqui hoje dando seguimento, dando caminho nesse estudo nosso sobre os reinos que compõem a Quimbanda Nagô, e vamos falar hoje sobre o reino das águas, que é esse grandiosíssimo reino, tão importante como todos, e que fala diretamente com a vida humana, a constituição da vida humana. Falar de reino das águas é um assunto complexo, ainda mais quando dentro de nossa tradição nós utilizamos o termo reino das águas. Por quê? Vão existir pessoas que vão vir questionar que Exu não trabalha com água, que Exu é averso à água, nada de água pode ir no fundamento de Exu e Pombogira, isso é uma loucura, que Exu que fala que trabalha na água, na verdade ele trabalha na praia, na areia, ele não pisa na água, porque é uma afronta. Compreendemos a manifestação religiosa de cada indivíduo, de cada culto, respeitamos, mas temos o nosso entendimento, a nossa base, a nossa trajetória, a nossa tradição, que ela entende e explica de forma diferente. Ela não é baseada nessa cultura rasa, simples de Exu, fogo e terra. Não. Exu, dentro da tradição de Quimbanda Nagô, ele atua dentro dos 4 elementos da natureza. Tem Exus que estão ligados ao elemento terra, ao fogo, ao eólico e assim como o aquático. Não existe uma proibição nesse sentido. Ah, mas o senhor está equivocado. Na minha casa, Exu só bebe cachaça. Exu só trabalha com cachaça. Não pode ter água. Aí vamos pegar aqui uma garrafa de 51 e vamos ver a composição. Ingredientes: destilado, mosto fermentado de caldo de cana-de-açúcar, açúcar e água. Graduação alcoólica 39%. Água tem aqui, né? Vamos pegar esse aperol que foi ofertado, essa bebida. Ingredientes: água, açúcar, álcool etílico potável, extrato natural, corante. Mas começa com água. Qualquer bebida alcoólica que você pegar, ela vai ter água na sua composição. Pode ser mínimo, mas terá água na sua composição. Então, o Exu da sua banda, que você fala isso, a gente entende que ele trabalha com a água alcoolizada. Beleza. Mas a água ela está presente em tudo, né? A masa está presente em tudo. O homem está presente em tudo nesse sentido, né? O sangue dos animais, querendo ou não, tem uma partícula ali. 2/3 do mundo é água. O sumo das ervas que você utiliza tem água. Então são muitos elementos onde a água estará presente. Mas não é o assunto. Nós vamos falar aqui sobre a magnitude do reino das águas. Também isso está no meio de tudo. O reino das águas é um reino que ele, no processo de cosmogonia, ele se manifesta como o reino sustentador, equilibrador dos conceitos de vida. Tanto que é o reino que se manifesta sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre a psique humana, sobre a deturpação desses elementos também, que atua, é o reino que domina o inconsciente, o subconsciente humano. E é o reino da criação, da instalação das coisas, porque a água da vida. Então é o reino que você cria as coisas ali. É o reino de impulso. Tanto que algumas tradições vão associar o mundo astral com o elemento aquático, né? Não é com o elemento eólico nem com o ígneo. Muitas tradições vão associar o mundo astral com o elemento aquático, o mundo das emoções, o mundo dos sentimentos. E dentro do reino das águas nós vamos ter diversos Exus e Pombogiras. Dentro da nossa tradição esse reino é representado pela dupla de cores preto e azul, né? Às vezes azul claro, às vezes azul escuro, mas é o azul. Isso não indifere. Mas as entidades, volto a repetir, as entidades dentro de cada reino, elas têm as suas cores, pode existir as suas cores individualizadas. Ou seja, uma Maria Padilha da praia, ela pode usar o seu fio de conta vermelho com azul. Não é necessário ela usar preto com azul. Ela pode usar o preto ou azul por ser tradição daquela casa onde ela está e por ser a cor matriz do reino onde ela se manifesta. Mas não é obrigatoriedade dela. O reino das águas, volto a repetir, ele fala sobre os processos de resfriamento também. Se a gente voltar à questão cosmogônica, e isso é interessante e muito importante no nosso entendimento sobre os reinos, quando a Terra ela se forma por meio de fusão a partir do trono, do reino, da força
do maioral ao redor da grande encruzilhada, da primeira encruzilhada, se torna sólido, tudo aquilo estava incandescente, né? E as águas que aplacam, acalmam o mundo, esfriam o mundo, e por meio desse esfriamento e essa conexão com o fogo, que é a vida, a água também é vida, gera as primeiras formas de vida e vai surgindo a vida humana. E nós temos que entender que a água é um objeto sagrado para diversas culturas. Então, não é só da Quimbanda-Nagô. E entender o povo das águas, o reino das águas, é muito importante. É um povo que, quando eu era criança, eu aprendi que era o povo que levava as demandas, levava as quisilas, levava as perturbações espirituais. Você hoje ouve muitas pessoas falarem que o povo das águas ele não tem esse domínio, é só emoção. Não, é o povo que afunda com tudo que é ruim. As águas, elas abrandam tudo, assim como elas abrandam o fogo, apagam o fogo, ela tem como abrandar. O que é pesado afunda dentro da água, não boia. Né? Então tem todo esse conceito por volta do reino da Calunga Grande. Então são espíritos que atuam também na desobsessão, no descarrego, na busca de soluções de problemas profundos ligados ao ataque mental, seja ele de origem espiritual, seja ele de origem material e psíquica. Um povo muito relacionado com a saúde também. Volto a repetir, se ele está ligado à vida, ele está ligado a tudo que envolve o conceito de vida, né? É um povo que está ligado à prosperidade, está ligado aos fluxos, aos movimentos, ao conhecimento, à força astrológica, está toda relacionada com este povo. E é muito interessante a gente entender a divisão. Como é que o reino das águas se divide? E você pode perguntar, então o reino das águas, a água é muito grande, né? Quando você fala de água, deixa de ser Calunga Grande, porque eu aprendi na minha tradição que Exu é Calunga Grande, o reino da Calunga Grande. O reino da Calunga Grande, também chamado de praia, não está errado. Volto a repetir, praia não só é água salgada, praia tem de água doce. Se você buscar em dicionário, você vai ver que praia não é só água salgada. Normalmente a gente é levado a crer que só existe praia de água salgada. Segundo, Calunga Grande. Calunga Grande refere-se à questão de ser um grande cemitério, o maior cemitério do mundo, porque no passado era um local onde se fazia muitos sepultamentos em diversas culturas mundiais, era nos corpos de água, nas lagoas, nos lagos, nos rios, nos Rio Ganges também, ainda lá na Índia, onde ocorre muitos, faz os velórios e os sepultamentos, depois as cinzas são entregues ao rio, enfim. E dentro da cultura banto, existe uma divindade chamada Kalunga Ingombe, que é considerado o deus da morte e o patrono, dono dos oceanos. A questão do mistério dos oceanos era entendida como os mistérios do deus da vida e da morte, chamado Kalunga, né? E o oceano era o próprio corpo de Kalunga. Ali era uma divisão entre o mundo dos vivos, que a gente sentia e tocava, e aquele mundo extenso que não se conseguia ver de onde vinha os ancestrais e para onde iam os mortos, né? Então, por isso surge o termo Calunga. E sim, o reino da praia, o reino das águas e o reino da Calunga Grande são nomes que vão se referir ao mesmo reino. Porém, dentro da nossa tradição, preferimos a utilização do termo reino das águas. Por quê? Porque se refere exatamente à grandiosidade deste reino, não se resumindo apenas às manifestações de praia. Quando falamos de reino das águas, vamos entender os povos, mas entenda, a divisão de povo dentro de reino, ela está baseada muito no conceito de cosmogonia, de fundamentação e de prática. Se botar na ponta do lápis cada divisão, é um povo, é uma falange, mesmo que pequena, mesmo que numerosa, que forma aquele reino. Então, isso é monstruoso, de certa forma. Dentro de nosso reino das águas, a gente vai encontrar as águas da nascente, a água dos riachos, a água dos rios, dos córregos, das cachoeiras, da chuva, as águas de tudo, qualquer isso pertence ao reino das águas. Mas se a gente for numerar isso, vão ter mais de 100 formas diferentes. Então, dentro da nossa tradição, nós temos uma visão, uma divisão, vamos repetir, toda ela em cima do número 9, um número sagrado de transformação e de geração em cima de geração, né? Ao qual nós entendemos assim, o primeiro como povo da praia, é o povo das cachoeiras, o povo das ondas, o povo dos rios, o povo das chuvas, o povo
da praia, o povo dos marinheiros, o povo das ilhas e o povo das profundezas. O povo do mar é um dos mais conhecidos, é aquele que atua exatamente no limiar, né? Aquele que é responsável por inúmeras formas desconhecidas. É o povo que domina os sentimentos, as emoções, aqueles que controlam, relacionados justimamente às forças lunares. São espíritos que têm um entendimento e usam muito das forças lunares e astrológicas para os seus trabalhos, né? Ligados para a questão de mudanças internas, questão de trabalho emocional, atuando muito em questões de depressão, seja na causa, seja na cura. Esses espíritos têm esse domínio muito grande. E aqui nesse povo você vai encontrar Exu Marabá, Exu Marinheiro, Exu Maré, Exu Maresia. Por mais que Exu Marinheiro também esteja lá no povo dos marinheiros, que é o povo que compõe esse reino, ao qual pertencem os trabalhadores, aqueles que tiveram a vida devotada ao mar, ao oceano, onde nós vamos ter ali pescadores, caiçaras, ribeirinhos, porque também pode ser de todos os corpos de água. Você vai ter também ali militares que perderam suas vidas no oceano, realmente marinheiros, marujos, navegantes, comerciantes, tudo vai estar relacionado a esse povo, já o povo dos marinheiros. Então o povo dos marinheiros é um povo que atua muito em questões de lidas humanas, em questão de sobrevivência, em questão de crescimento. O povo dos marinheiros ele fala sobre isso. O povo dos rios já fala da movimentação. O rio é um fluxo contínuo de água de um ponto para outro. E se você represa, ele dá um jeito de seguir, de prosseguir. Nos rios se encontram muitas riquezas, muitos minérios, muitas pedrarias, e muitos animais também que trazem a riqueza, trazem a movimentação comercial. Em cima desse povo está localizado, então, esse movimento financeiro. O povo dos rios tem o domínio sobre o movimento financeiro. São espíritos que você pode recorrer quando você precisa de uma ajuda, desbloquear alguma coisa do seu caminho, porque o rio não tem bloqueio para ele, o rio não tem impedimento para ele. Ele passa por cima de pedra, ele passa por cima de tronco, ele passa por cima de barragem. Alguns vão falar, não, mas a barragem fecha, não sai dali. Se ela não sai por cima, é porque ela sai por encanamento por baixo. Mas em dados momentos ela sempre transborda, porque não vai ser possível segurar totalmente. Eu não sei se é uma seca imensa ao qual a água vai se evaporar. Mas o povo dos rios, ele fala sobre a capacidade, a obstinação de romper barreiras e obstáculos. Aqui no povo dos rios, até se encontra muita questão das tronqueiras, dos troncos que caem sobre os rios, que é a conexão da mata com o caminho, com a encruzilhada e ainda com as águas. Por que dos caminhos? A tronqueira muitas vezes é passagem de animais, é passagem de seres humanos, mas ela impede o fluxo natural um pouco da água, mas mesmo assim a água vence ela, né? É um obstáculo que é vencido pelo reino das águas. Então, nesse ponto de vista, dentro da nossa tradição, entidades poderosíssimas de infiltrar dentro de qualquer local é o povo dos rios, porque ele tem essa capacidade de superação de obstáculos. E dentro desse povo nós vamos encontrar o Exu Correnteza, Exu dos Rios, Exu Sete Pedras, Arranca-Pedra, né? Nós vamos encontrar Seu Pedra Negra também aqui. Por que Seu Pedra Negra? Por questões de fartura, minérios, prosperidades. Pedra Negra ele rege isso. E uma pedra de ônix é um minério que pode se encontrar nesses locais. Então nós temos uma miríades e entendamos que Exu não se prende unicamente num reino. Ali pode falar de sua origem, mas Exu caminha. Exu caminha. Aprenda isso. Se Exu caminha, Exu está caminhando. Exu está em cada um em seu momento. Um dos outros povos que está relacionado com os rios é o povo das cachoeiras. E qual a diferença do povo dos rios para o povo da cachoeira? O povo da cachoeira fala de movimentos bruscos, de vitórias bruscas, da mudança que é irreversível, porque a cachoeira é um desnível. A água vem em um nível, o rio ele cai para um outro nível. E a água não sobe, cachoeira. Pode haver peixe que sobe, mas a água não sobe. Então, fala ali então das mudanças bruscas. Quando você busca o povo das cachoeiras, é que você quer mudança brusca. Seja para o
mudança bem bruta mesmo, seja para o bem, seja para o mal. A gente fala de mudança bruta para o bem e para o mal, porque as pessoas têm que ter essa noção. Tudo é muito, hoje é muito florido, ou é tudo muito florido para o bem, ou tudo muito florido para o mal. Não, Exu está no meio termo, vai do que você vai buscar, vai do que você vai pedir, vai do que você vai procurar na figura de Exu e Pombogira. E assim, falando dessas águas, nós vamos lá direto agora sobre o povo das chuvas. Isso, o povo das chuvas. O que tem a ver com o povo das chuvas? A chuva também é água. A chuva, desde momentos antigos, para os povos ameríndios, para os povos bantus, para os povos do paganismo de vários locais do mundo, a chuva sempre foi vista como bênção. Inclusive, sempre estavam relacionados a mistérios ligados a divindades, o qual mantinham a vida na terra, porque através das chuvas a terra se irrigava, as vegetações vingavam, tudo isso antes do ser humano aprender a lidar com o movimento dos rios, aprender a canalizar, ele dependia da chuva. Então a chuva fala da sobrevivência, da manutenção da vida, do recomeço, da ressignificação. Ela fala daqui da busca do conhecimento, da sabedoria, para que você mude a sua vida e através da conexão com o mundo dos mortos, com o mundo dos seus ancestrais, com o mundo dos seus espíritos, e você pega esse conhecimento fluídico e faça ele ser real em sua vida. Mude a sua vida para melhor. Mas, claro, tem um lado negativo disso, que esses espíritos ele pode mudar drasticamente a sua vida para pior. E quando nós falamos de povo das chuvas, nós estamos ligados ao povo que faz o ciclo, né? A água do rio, ela não sobe o rio, mas a água que esquenta, que evapora dos grandes corpos, ele retorna e cai em forma de chuva, mantendo esse ciclo contínuo. Então, o povo das chuvas falam sobre os ciclos, né? A capacidade de transformação e ressignificação constante. Então, é isso o significado. E quem são os Exus que respondem ao povo da chuva? Nunca ouvi falar Exu Sete Trovoadas, Exu Ventania, porque Ventania está ligado com tempestade, Exu Tempestade, Exu Trovão e diversos outros espíritos dentro dessa classe. E associado a isso, nós podemos falar sobre chuvas, nós podemos falar sobre o povo das profundezas. Por que o povo das profundezas relacionado à chuva? A água sobe, mas tem a água que desce e que ela fica para lá e arrasta tudo que é de sedimento, aquilo que deve ser deteriorado, aquilo que deve ser ocultado, aquilo que deve ser escondido. A riqueza nas profundezas dos corpos de água, elas são ocultadas com camadas e camadas de sedimentos por cima. O ouro que mais brilha vai ser oculto pela terra, pela lama, pela escuridão mesmo das águas. E assim, falamos do povo das profundezas, aquele que habitam os abismos e são responsáveis pela manutenção da sobrevivência, porque eles geram um medo, é o povo do medo, é o povo que causa temor, é o povo que faz com que você tenha medo do desconhecido. Eles regem o desconhecido, eles regem aquilo que é oculto, aquilo que está nas profundezas, né? É o povo que ajuda você a conhecer as suas profundezas, aquilo que está oculto dentro de você. Mas se você não tiver noção, pode se perder. Esse é o povo muito para aqueles que buscam olhar para dentro. Esse é o povo que busca. Quem quer olhar para dentro de si e mudar a sua vida, pede ao povo das profundezas, porque eles vão ajudar nesse sentido. E aqui habita exatamente de uma miríade de espíritos, seus 7 profundezas, habita Exu do Poço, habita Exu Nangue, habita Exu Calunga, Exu Calunguinha, Pombogira Calunguinha. Habita diversos espíritos que falam sobre exatamente as profundezas, sobre a obscuridade que existe no reino das águas. Como falando de profundezas, vamos remeter muito aos oceanos também, não só lagos, lagoas, e vamos olhar para o povo das ondas. Aqui fala da movimentação, da arrebentação, a força constante. O povo das ondas fala sobre a não desistência, sobre a resistência, sobre a busca contínua pelos seus obstáculos. Para vencer seus obstáculos, na busca contínua para ser vitorioso, para alcançar seus objetivos. Aqui nós encontraremos Exu Sete Rondas, Exu da Barra, Exu Maresia também. Nós vamos encontrar várias forças de Exu, Exu Maré. Vamos encontrar diversos espíritos que estão aqui nesse sentido. Exu Marabô da praia, Marabô do mar. Por quê?
o Marabô do mar responde no povo das ondas? Porque a energia do Marabô do mar, ele está voltado para a arrebentação das ondas. Quando a gente fala de Marabô nesse sentido, então, do mar, não estamos falando do povo do mar, nós estamos falando de sentido de Calunga Grande, o Marabô da Calunga Grande, entendeu? E temos o povo da praia, né, como já falamos, e o povo da praia rege o quê? Rege exatamente a interligação entre aquilo que aparentemente é sólido com o reino do fluídico. Ele está sob o limiar entre o mundo dos vivos e os mortos. São grandes facilitadores, são grandes movimentadores, são grandes intermediadores entre um mundo e outro. Os espíritos que estão no reino, no povo da praia, dentro do reino da Calunga Grande, do reino das águas, eles dividem esses dois. Ele é o meio termo, né? É aquilo que faz tudo se equalizar. Porque os espíritos da Calunga, os espíritos do mar, eles têm uma natureza mais, apesar de ser fluídica, mais difícil de lidar. Você não segura a água, ninguém consegue, literalmente, uma coisa lá num copo, mas a água dominando você maior que você, é difícil você dominar. Você pode tentar manobrar por mecanismos que sejam maiores que ela, mas você dominar sozinha, você não vai dominar. E esses espíritos, eles fazem isso, eles fazem a regulagem ali. O que isso vai se refletir na vida dos seres humanos? Os espíritos da praia, eles regulam, eles ajudam você a entender que você tem sentimento, que você tem espírito, que você tem um lado todo imaterial, mas que você tem um lado material, que você tem que botar um meio termo nisso e viver as duas realidades ao mesmo tempo. Não adianta você esquecer que você é carne e viver só o espírito. E, continuando a falar, dentro do reino das águas existem diversos povos, como em todos os outros reinos. Vamos ter aí os povos ligados aos ventos, vamos ter todo esse contexto e que fala exatamente do quê? Da movimentação de água, da movimentação onde se encontram os corpos de água, que fala exatamente sobre as emoções. Esse reino é regido por um nome simbólico de Exu, Rei das Águas, Pombogira, Rainha das Águas. Ou Exu Rei e Pombogira, Rainha da Praia, ou Exu Rei e Pombogira, Rainha da Calunga Grande, que são os senhores desse reino. Dentro de cada tradição muda. Às vezes você tem um nome simbólico de Exu Rei e Pombogira, Rainha de determinado reino, mas aquele Exu Rei e a Rainha pode ser, em algumas tradições, Exu Maré e Pombogira da Praia, pode ser em outros Exu Marujo e Pombogira Maresia, enfim, isso varia. Mas o que importa é que existe senhores que controlam esse reino, que é o Senhor Exu Rei da Praia, Pombogira Rainha da Praia. Espero que todos tenham gostado. Um Zambiaquaqueçá, Auito.